Olá, turma, sou a professora Ana Gabriela e vamos dar continuidade à nossa jornada geográfica. Na última aula, nós falamos sobre tempo, clima e circulação geral da atmosfera. Vimos que esses dois conceitos, tempo e clima, embora sejam tratados como se fossem a mesma coisa, apresentam muita diferença. O tempo é a condição momentânea de um lugar. Eu posso, no mesmo dia, ter um tempo quente pela manhã e o tempo mais frio à noite. Já o clima, eu preciso de uma análise aprofundada e durante um longo período, por pelo menos 30 anos, para poder identificar o clima de uma região. Então, o tempo é o estudo de curto período. Já o clima é um estudo de longo período. A ciência que estuda o tempo é a meteorologia, que analisa inclusive a previsão do tempo, dos lugares, e a ciência que estuda o clima é a climatologia. Então, depois de eu entender esses conceitos, vamos ver de que forma as atividades humanas podem interferir na dinâmica do clima, tanto a nível local, como regional, como global. Sabemos que o homem sempre precisou do meio ambiente para sobreviver. Através das suas atividades diárias, o homem utiliza de recursos da natureza para garantir sua sobrevivência. Porém, com o uso desenfreado e descontrolado dos recursos naturais, o homem tem atuado de forma destrutiva na natureza, alterando tanto a fauna quanto a flora e também o clima das regiões. Vamos ver a seguir quais são as atividades humanas que provocam essa atuação destrutiva na natureza, interferindo inclusive na dinâmica climática. Então, aqui estão algumas atividades humanas que vão interferir diretamente no clima. A pecuária, a agricultura e a extração de madeira. Todas elas utilizam do desmatamento aliado à queimada para abrir vastas áreas com cobertura vegetal, para que essas atividades econômicas aqui aconteçam. Porém, essas atividades que, de forma descontrolada e indiscriminada, geram danos ao meio ambiente, vai ocasionar alguns efeitos nocivos, ao clima. A queimada, por exemplo, emite gases poluentes que vão afetar diretamente no clima da Terra. E é isso que vamos estudar nos próximos slides. Como que os gases poluentes vão alterar o clima? Através de quais fenômenos? Então, um dos efeitos ocasionados pela emissão cada vez mais constante de gases poluentes para a atmosfera é a intensificação do efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural muito importante para a sobrevivência dos seres vivos, pois o efeito estufa é responsável por manter a temperatura média da Terra, possibilitando o nosso desenvolvimento. Porém, esse efeito ele tem sido agravado pela ação do homem, alterando as condições climáticas em todo o planeta, pois a concentração de gases poluentes na atmosfera faz com que o calor do Sol, que parte deveria ser devolvido ao espaço, fique retido aqui na atmosfera, aumentando cada vez mais a temperatura, desequilibrando esse efeito estufa e trazendo graves problemas tanto para o meio ambiente como para a saúde humana também. Além disso, a emissão de poluentes também gera chuva ácida através de quê? Da poluição vinda das indústrias, do uso intenso de automóveis e também pelas queimadas. Essas atividades emitem grande quantidade de poluição para a atmosfera com óxidos ácidos, que, em reação com o vapor d'água da atmosfera, geram esses dois ácidos aqui, que é o ácido nítrico e sulfúrico, que quando entra em contato com a superfície, corrói. Pode corroer uma pedra de mármore, construções, inclusive a nossa pele, árvores também. Então, a chuva ácida é um fenômeno também ocasionado pela emissão de gases poluentes na atmosfera, que reagem com a água da chuva e causam enormes problemas. Temos também a ilha de calor, que é um fenômeno que acontece nas grandes cidades. O que é a ilha de calor? É o aumento da temperatura em áreas urbanizadas.
né? Sabemos que regiões onde tem grande quantidade de cobertura vegetal, o clima é mais agradável. Por quê? Porque nessas áreas não existe grande quantidade de asfaltamento, de concreto, impedindo com que os ventos, a temperatura seja mais amena. Então, ilhas de calor é um fenômeno que acontece devido a essa concentração de asfalto, de rua, de avenida, de concreto, como prédio, casas e outras construções, que vai aumentar a temperatura em determinado lugar. Ou seja, numa mesma cidade, eu posso ter uma área que tem uma temperatura um pouco mais alta que outras. Por exemplo, em zonas urbanas, a temperatura tende a ser mais alta do que em zonas rurais, onde tem mais cobertura vegetal. E isso graças às ilhas de calor. Cidades como São Paulo, por exemplo, sofrem bastante com esse fenômeno, porque é muito urbanizada. E todos esses problemas vão gerar um problema ainda maior, que é o aquecimento global. Na verdade, já está gerando. E quais são as consequências do aquecimento global? Desertificação de áreas, inclusive áreas da agricultura, comprometendo o fornecimento de alimentos. Também extinção da fauna, da flora, ocorrência cada vez maior de incêndios, ocorrência também de chuvas cada vez mais intensas, ocasionada pela grande evaporação da água dos oceanos e também o degelo das calotas polares devido ao aumento da temperatura média global, fazendo com que também possa aumentar o nível dos oceanos e vir a inundar muitas áreas. E qual seria, pessoal, a solução para essa dinâmica climática associada às atividades humanas? A sustentabilidade, que nada mais é a utilização racional de recursos de modo a garanti-los para a geração atual e também a futura, sem comprometer tanto o meio ambiente, garantindo um meio ambiente saudável e equilibrado para todos nós. Então é isso, pessoal. Espero que tenham compreendido. Até a próxima aula.